Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar, dando continuidade, né, na aula passada, sobre geopolítica brasileira, tá? Então, o que nós vamos falar da geopolítica, né, no caso do Brasil? Alguns aspectos muito importantes, né, na sua geopolítica, elas são localização geográfica e indisponibilidade e dispersão dos recursos naturais, tá? E há de se ressaltar que, ao longo da história, né, os objetivos da geopolítica brasileira, elas estiveram voltados para a questão da integração nacional. E com base nesse princípio, os planejamentos estratégicos, né, e as discussões sobre a política internacional complementavam, por exemplo, a melhor forma de ocupação do território, seria o melhor posicionamento da capital do país, a projeção das fronteiras, as questões da infraestrutura. E em virtude, né, de toda essa extensão territorial e dessas ações geopolíticas, o Brasil tem uma influência, tá, em toda a América do Sul, tá? É que aqui, ó, seria o quê? Temos aqui o Brasil e essa parte seria toda a América do Sul, sendo o Brasil o maior, tá, do continente aqui do Sul. Então, em virtude dessa parte territorial e das ações geopolíticas, o Brasil, como eu falei, tem uma influência na América do Sul, sendo os principais atores do continente americano. Né? Como a gente pode observar o mapa, a faixa da fronteira do Brasil é uma faixa interna de 150 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre, tá? Então, essa aqui é a largura, ó, 150, tá? Então, toda essa aqui, ó, é uma faixa, né, de fronteira, de território. E é uma área também, né, de extrema importância da questão da segurança nacional, né, de modo que os municípios inseridos, né, parcial ou totalmente nela, necessitam do quê? De uma aprovação do Conselho de Defesa Nacional, que a sigla é CDN. E para a gente desenvolver certas atividades, né, como a construção de pistas, né, tanto de pouso, pontes e estradas internacionais, precisamos desse Conselho de Defesa. Então, aqui são a faixa de fronteira, tá? Então, a gente tem a região do norte, tá? Passa aqui no centro-oeste, chegando aqui no sul, tá? Então, aqui a gente tem o Amapá, o Pará, Roraima, Amazonas, o Acre, tá bom? Aqui nós temos Rondônia, Mato Grosso do Sul, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, essa parte que é o que delimita a fronteira com outros países que se localizam aqui na América do Sul, certo? E depois a gente vai falar o quê? Das ações geopolíticas do Brasil, né? Que existem alguns programas, né, que visam proteger esse desenvolvimento econômico, né, nas áreas do território nacional, principalmente na região. Vou voltar um pouquinho aqui. E por quê? Porque ele, né? Por que a Amazônia inteira? Porque ela quer abranger o quê? Cerca de 5 a 6 milhões de quilômetros quadrados, né, da área da floresta, ao modo de integrar a coleta de dados, né, que já foi feita com base terrestre, as informações obtidas pelo meio aerofotografia, ou seria também aerofotogrametria, que é um aviãozinho, tá? Que sobrevoa toda essa área aqui, tirando foto de cada área aqui. Aí no final eles juntam. É como se a gente fizesse o quê? É como se nós pudéssemos tirar uma foto da sala no alto. Imagina um drone tirando uma foto da sala, mas ele não pegasse a sala, né, da nossa escola inteira. Aí ele ia tirar pedacinho por pedacinho que a câmera consegue alcançar. Depois de ter toda essa foto tirada, ele vai montar como um quebra-cabeça para montar a forma da sala certinho como ela é, tá? Então isso é uma aerofotogrametria, tá? Que é uma técnica de tirar foto, tá, por satélite, mas como é aérea, a gente faz também pelo avião. E aí a gente vai entrar em questão de sensoramento remoto, tá? Mas isso um pouquinho mais à frente, tá ok? E aqui nós temos o que? Os limites, né? Oceânicos do Brasil. Então, essa parte é a nossa costa. Aqui tem tudo aqui, ó. Fronteira marítima do estado. Então, o estado do Pará, você tem a fronteira marítima. É tantos quilômetros, tá, da costa brasileira. Então, aqui, ó, pertence ao Brasil. Então, isso aqui são áreas de fronteiras do Brasil, só que marítimas.
Tá? Então, a gente tem aqui Fernando de Noronha, que também faz parte da fronteira do Brasil. Toda essa cor azulzinha aqui, ó, é porque pertence ao nosso continente, ao nosso Brasil, tá? Depois nós temos a zona econômica exclusiva, temos o mar, né, territorial, vocês estão vendo aqui, arquipélagos, né, Trindade de Martim Vaz, ó, que fica bem aqui, então essa parte, então, por mais que seja afastado aqui, ela faz parte do nosso país, e a nossa plataforma continental, tá? Então, o que seria isso, né? Limite oceânico, né, do Brasil. Com relação aos limites, né, litorâneos do Brasil, lembra que a gente falou do Chuí, a Ipoc? Então, em virtude de toda essa necessidade de regulamentação do uso dessas águas oceânicas e do avanço do comércio internacional, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu as áreas pertencentes ao Estado por meio de Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então, cada estado aqui, ó, ele tem um direito a tantos quilômetros do mar. Então, exemplo, se vem alguém de fora aqui é mar aberto, tá? O Oceano Atlântico. Então, o Oceano Aberto, que se ela entrou aqui, ó, se ela entrar aqui, exemplo, ela vai ter que comunicar a parte marítima, né, a fronteira marítima do Brasil, do estado da Bahia, do Espírito Santo, porque ela está entrando numa região, né, numa zona de território brasileiro. Então, se ela chegar aqui, ó, vamos dizer exemplo, ela chegou aqui nessa pontinha, ela vai ter que comunicar quem? Ao Brasil e Rio Grande do Norte, porque ela está entrando numa parte de fronteira do Brasil. Ela está entrando no nosso país, só que dos limites de fronteira oceânica, tá? E essa convenção, ela foi realizada em 1982, tá? Isso vai fazer 38 anos, e teve como objetivo viabilizar a compreensão e a cooperação sobre as questões relativas ao direito do mar. Então, nela foram criados algum conceito como mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, tá? Então, a gente vai ver cada uma delas. Então, o que é um mar territorial? Que é essa parte aqui, ó. Então, ela consiste o quê? Na área de soberania de um estado, né? Um estado que manda. A partir da linha costeira, tá? Então, isso aqui, azulzinha, essa linha aqui, é uma linha costeira, na qual este mantém o quê? O pleno controle sobre essa massa líquida, né? Sobre essa parte aqui da água, tá? O espaço aéreo também, tanto na água como aéreo, se delimita do estado, dependendo de qual até aqui. Vou dar um exemplo da Bahia, dar um exemplo aqui, ó, AL, Alagoas. Então, essa parte aqui é onde o estado do Alagoas, ele tem, vamos dizer, a soberania, né? É dele, faz parte do território dele. Tá? Então, ela mantém o controle disso, e o mar territorial brasileiro, ele é de 12 milhas marítimas, tá? Isso vai mais ou menos 23 metros, tá? 23 mil metros, tá? É muita coisa. Então, esse aqui é o mar territorial. Depois nós temos a zona econômica exclusiva, tá? Que pega tudo isso daqui, ó, a exclusiva. Ela compreende o que? A extensão marítima, né, que vai de 12 milhas do mar territorial até 200 milhas marítimas. No caso, a largura, né, que é a zona econômica exclusiva, que tem a sigla que chamamos de ZEE, é de 370.400 metros, e nessa área o país ele tem direito ao quê? A exploração dos recursos naturais vivos e não vivos. Então, essa massa líquida em seu leito, ou no subsolo, que é debaixo do solo, tá? O que acontece? Ele está presente também nessa zona, né, que se trata de área sobre qual o país, como o litoral, ele tem o direito de fiscalização e repreensão quanto às leis aduaneiras, tá? Questão de fiscal, sanitária ou de imigração. E essa extensão vai de 12 milhas também a partir do limite do território, tá? E depois nós temos a plataforma continental, que compreende o quê? A área ela vai, né, desde o limite terrestre do país, do litorâneo, até o limite de 200 milhas marítimas, tá? Que é essa parte aqui, ó. E essas áreas compreendem o leito, né, e o subsolo dessas áreas também submarinas, com direito do quê? Exploração e o controle, né, que é soberania de toda essa extensão toda aqui, ó.
Então, seria atividades ligadas ao quê? À pesca, exploração de mineral, extração de petróleo, gás natural, tá? Então, tudo isso aqui ela pode ser explorada, que é chamado de plataforma continental. E aí nós temos a Amazônia Azul, que fica aqui, ó, essa partezinha aqui é a Amazônia Azul, tá? Toda essa parte aqui é a Amazônia Azul. O que seria isso? Né? Ela apresenta uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? E muitas pessoas elas não conhecem o significado, né, estratégico e econômico dessa área, bem como o que o aproveitamento e da proteção dos recursos presentes nela, tá? Então isso aqui é a Amazônia Azul, que apresenta uma área, né, praticamente 53% do nosso território, e é importante para a economia do país, né? Porque pois é pelo Oceano Atlântico que ocorre o quê? A maior parte do que de exportação, né? Do oceano, a gente do Brasil exporta para outros países. E aí nessa área existem grandes recursos energéticos também, né? Que seria o quê? Petróleo, gás natural, tudo que é produzido aqui no Brasil, além da intensa atividade pesqueira, certo? Então isso é a Amazônia Azul, que é pelo litoral que se concentra o quê? Podemos falar que são as principais rotas comerciais brasileiras, tá? E se é por rotas, né, comerciais brasileiras e fica na parte azul do oceano, chamamos do quê? Portos marítimos, né, onde está localizada a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, principal área, tá? Da qual se extrai o quê? Petróleo e gás natural, tá? Que é a Bacia de Campos, que se localiza aqui, ó, no Rio de Janeiro. Tá ok? Então, pessoal,